O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nesses dias, ontem, hoje, acompanhando as leituras da primeira carta de São João, de forma sequencial, e do Evangelho de São Marcos. No Evangelho de ontem nós vimos Jesus multiplicando os pães, toma aqueles 5 pães e os 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens. No outra passagem vai dizer, sem contar mulheres e crianças, né? Uma grande multidão foi alimentada por nosso Senhor. Depois desse episódio, no Evangelho de hoje, Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e ir para o outro lado do mar da Galileia, lá para Betsaida. Betsaida era a cidade dos irmãos Pedro e André e também do apóstolo Filipe, desses 3 apóstolos. Jesus os coloca no barco de forma obrigada, os obriga a passar para o outro lado da margem, para eles naturalmente descansarem depois daquela muvuca, né? Daquela multidão. E os discípulos apóstolos, claro, ajudaram Jesus a distribuir os pães, os peixes. Certamente rezaram por aquele povo, escutaram aquele povo. Enfim, estavam cansados daquela missão. E ao obrigá-los a passar para o outro lado, para outra margem, Jesus fica despedindo do povo e depois ele sobe a montanha para rezar. E reza longamente, né? É interessante a delicadeza, a gentileza de Jesus, não é? Como Jesus era acolhedor. Ele não entra no barco com os apóstolos e já deixa a multidão. Não, ele fica sozinho ali, não é? Imaginem, 5.000 homens, não é? Sem contar ali as mulheres, como diz, e as crianças. Jesus certamente, não é? Despede um a um, não é? Todos eles recebem os cumprimentos, o abraço de Jesus. E depois, então, ele sobe para rezar. São Marcos diz assim: ao anoitecer, a barca dos apóstolos, estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. E agora, ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. O vento era contrário e os discípulos, não é, estavam ali remando, não é, para atravessar o mar da Galileia. Quem já fez a experiência de remar contrariamente ao vento sabe o que é isso, né? Quando eu era criança, mesmo na adolescência, início da juventude,
eu tinha um costume de pescar com meu pai. Às vezes a gente descia, né, rio abaixo, uns de 10 a 15 quilômetros, quase daqui em Lorena, cidade vizinha aqui. Para descer era uma bênção, né? O vento normalmente era favorável, mas para voltar, não é, remando, não é, era bem complicado, né? Às vezes a gente cansava. Às vezes a gente saía ali pelas 6, 7 da manhã, ia chegar em casa de volta lá pelas 17, 18 horas, e bem cansado mesmo, né? Tinha dia que o vento estava muito forte, o vento contrário, bem complicado. Então, eu consigo compreender bem, se vocês, claro, conseguem compreender bem como seria, não é? Como isso é uma realidade difícil. E aí, São Marcos continua dizendo assim: então, pelas 3 da madrugada, imaginem, desde o anoitecer, aqueles apóstolos já estavam remando, já estavam naquele barco, não é? E lá pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar à frente. E aí diz São Marcos: quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Imagine vocês, 3 da madrugada, não é um horário muito, não é, oportuno para ver alguém andando sobre as águas. Ontem, Jesus mostra o seu poder, não é, sobre a matéria, sobre o pão, sobre o peixe, multiplicando-os, mostrando o seu poder divino. Só Deus tem poder de intervir e mudar a natureza das coisas. E hoje Ele mostra o seu poder sobre o seu próprio corpo, sobre as águas. Só Deus pode realmente andar sobre as águas. Não há relatos de uma outra pessoa que tenha caminhado sobre as águas, exceto São Pedro, por permissão de Jesus. Mas depois ele começa a duvidar, começa a submergir, começa a afundar, não é? Então Jesus hoje mostra o seu poder sobre o seu próprio corpo. E é interessante, no finalzinho aqui, São Marcos diz que os discípulos não tinham compreendido nada do que acontecera ontem sobre a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é a prefiguração, não é, da Santa Eucaristia. E Jesus aqui andando sobre as águas, Ele mostra isso, o seu poder divino, que Ele realmente tem poder sobre o seu corpo, sobre tudo, absolutamente tudo. Mas os discípulos estavam com seus corações endurecidos porque não havia compreendido nada sobre a multiplicação dos pães. Um parêntese: nós não podemos sair desta missa sem compreendermos o mistério que estamos celebrando, porque senão os nossos corações vão sair do jeito que entraram, não é? Os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhos devem contemplar, devem aprofundar nesse mistério. É claro, é um mistério inesgotável, o mistério é inesgotável. Com a inteligência humana é impossível abarcá-lo na sua totalidade. Mas nós precisamos, não é, meditar, nós precisamos mergulhar nesse mistério que estamos celebrando. Fecha parêntese. E mais à frente, São Marcos, não é, diz assim, diante do espanto dos discípulos, achando que Jesus era um fantasma, Jesus diz a eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Padre Léo, que há pouco celebramos seus 19 anos de morte, ele que tinha uma habilidade incrível, um conhecimento incrível em relação às Sagradas Escrituras, ele dizia que essa palavra não tenhais medo, ela está presente 366 vezes na Sagrada Escritura, 366 vezes, né? Uma para cada dia do ano, até para o ano bissexto também está lá, que são 366 dias, né? E por fim, Jesus subiu na barca. Ao subir na barca dos apóstolos, né, o vento que era contrário, ele cessa. Veja, meus irmãos, essa barca que representa sim a igreja, mas representa a vida de cada um de nós, a barquinha da nossa vida. Pensando na barca da igreja, não é? A igreja desde sempre sofreu tormentas, desde sempre a igreja enfrentou ventos contrários, muitos ventos contrários, de heresias, de perseguições, de tantas coisas, mas a igreja sempre teve Jesus consigo, sempre teve Jesus ali no seu comando. Pensando na barquinha da nossa vida,
Quantos de nós enfrentamos tempestades, ventos contrários, não é assim? Na vocação, na profissão, enfim, quantos ventos contrários nós enfrentamos? Às vezes a gente chega a dizer, meu Deus, como está difícil. Quantas cruzes, quantas situações difíceis, não é assim? Tenho certeza que não é só o padre que enfrenta essas coisas, mas também vocês. Às vezes a nossa vida parece que é jogada de um lado por outro, né? A barquinha da nossa vida. Parece que vamos afundar. É verdade ou não é? Mas saibam, Jesus, não nos deixa sozinhos. Veja o que diz São Marcos. Ele viu os discípulos cansados de remar. Às vezes nós estamos realmente cansados. Meu Deus, quanta luta. Meu Deus, quanto joelho no chão. Meu Deus, quanta lágrima, quanto suor. Parece que eu vou submergir. Não é assim? No casamento, quanta luta com o parceiro, com o cônjuge. Afundado nos vícios, nas drogas, afundado no adultério. Enfim, com o filho que dá tanto trabalho, nas drogas e tantas outras situações, tanta dor de cabeça. Meu Deus, parece que a minha família vai afundar, vai submergir, não vamos resistir. Mas saiba, Jesus te vê, Jesus olha para você, olha para a sua família como olhou para os apóstolos, como olhou para os discípulos e não permitiu que eles afundassem. É interessante a persistência aqui dos discípulos. Eles remaram muito. Imagine, do anoitecer até as 3 da manhã estavam eles lá, não é? Remando de um lado, de outro. Eles poderiam muito bem desistir. Bom, vamos voltar, não é? O vento está favorável de onde saímos, para onde saímos, no sentido de onde saímos. Vamos voltar para lá, para onde está Jesus. Não, eles não desistem. Nós não podemos desistir nas nossas lutas. Não é? Custe o que custar, devemos persistir nessa certeza. Jesus está comigo, Jesus me vê, Jesus está, não é? No barquinho da minha vida, está com a minha família, Jesus está no meu trabalho. Eu não posso desistir. É interessante, lá no início diz que Jesus obrigou os apóstolos, eles não entraram de forma espontânea. Jesus os obrigou. Às vezes Jesus nos confia, não é? Situações que nós nem gostaríamos. Sei lá, aqui na comunidade, por exemplo, tem os conselheiros geral, né? Os conselheiros foram eleitos, às vezes nem queriam, mas por obediência aceita. É um pequeno exemplo. Não gostaria, mas por obediência, por amor à comunidade, ao carisma, a Deus, aceita, não é? Saiba que diante das tempestades, diante dos ventos contrários que você enfrenta na situação, na condição em que você se encontra, não é? Jesus está ali com você, Ele não lhe deixa sozinho, Ele não deixará você sucumbir. E Ele diz a você, diz a mim também, coragem, sou eu, não tenhais medo, sou eu. Aqui recordamos aquele que está lá no Antigo Testamento, o eu sou. Eu sou Deus, o Criador, Todo-Poderoso, aquele que, não é? Aí nós vamos ver lá em Filipenses, aquele que nos céus, na terra, nos infernos, todo joelho se dobra, que tem todo o domínio, todo o poder. Ele está conosco. Por isso, não desistamos. Você que é pai, você que é mãe, não é? Portanto, casado, não desista da sua missão. Você que é missionário, está para jogar, não é? A toalha, está para jogar, não é? Chutar o balde, como diz lá na minha terra, não chute balde, não é? Não jogue as coisas para o ar, não. Jesus está contigo, Jesus vai, não é? Fazer com que você chegue ao outro lado. E no momento oportuno, aí é esperar um momento oportuno. Ele, não é? Dará ordens, não é? Ele dará ordens e o vento cessará, não é? O vento cessará. Todo vento contrário, né, obrigatoriamente vai ter que silenciar. Tem uma música que há um tempo atrás nós cantamos muito aqui na Canção Nova, acho que é da Eliana Ribeiro, Deus te vê. Diz assim, apenas 2 estrofes, uma música pequenina, muito simples, mas muito profunda. Ela diz assim: Deus te vê, não é indiferente à tua dor, Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Sim, Deus quer te fazer feliz. Mesmo na condição em que você está difícil, mas Ele quer te fazer feliz ali. Tem muitos planos
e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Os discípulos esperaram ali em meio àquela ventania, àquela tormenta. Vamos cantar isso? Se você sabe, cante com Adilson também. Deus te vê. Não é indiferente a sua dor. Deus te entende. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Quer te envolver de amor. Mais uma vez, Deus te vê. Deus te vê. Não é indiferente a sua Deus te dor. entende. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer. Tem muitos planos e sonhos para ti. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Mais uma vez Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Coloca a mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos. Senhor, eu vos peço neste momento a graça do Teu Espírito Santo. Em meio a situações difíceis que vivemos, onde parece que o barquinho da nossa vida vai afundar, onde parece que nós não vamos aguentar, não vamos resistir, dai-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Dai-nos a graça da resiliência, dai-nos a graça da persistência. E nós te pedimos, Senhor, vinde em nosso auxílio, vinde em nosso auxílio. Nós cremos firmemente que o Senhor não nos deixa sozinhos, que o Senhor não nos abandona, mas que o seu olhar cuidadoso, providente, o seu olhar que nos socorre está sempre voltado para nós. Esta graça, Senhor, que nós pedimos nesta Santa Missa, de permanecermos fiéis, de permanecermos firmes, na certeza de que na hora certa o Senhor agirá. E nós te pedimos tudo isso por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, rezando: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.